Dando continuidade, então, a palavra ao gerente regional sul do FINEP, Bruno Rodrigues Camargo. E o tema é oportunidades de financiamento à pesquisa e desenvolvimento. O Bruno é gerente regional sul da FINEP, possui atuação anterior como analista de investimentos de venture capital e de crédito, além de ter acompanhado programas de subvenção econômica regional. Graduado em Engenharia de Produção Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Finanças pela EBAV-FGV e MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC, com extensão de empreendedorismo e inovação na Grenoble École de Management. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, a FESC, pelo convite, né, parceiro relevante, cheio de parceiros aqui no evento. Bom, eu vou falar um pouco da FINEP, do que a gente tem para oferecer para as empresas e para as ICTs, mas especialmente focando na conexão entre as empresas e as ICTs, né, que buscam inovar juntas, especialmente como forma de a gente ter projetos, né, produtos, processos, serviços mais inovadores, que é o que a gente sabe que acontece quando as empresas se unem às ICTs para fazer o seu processo de inovação. Tá? Então, a FINEP, né, só fazendo uma introdução, a FINEP é uma empresa pública que é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Né? Nós temos mais de 50 anos, estamos com 55 anos, sempre focando em apoiar todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde a pesquisa básica nas universidades até a pesquisa aplicada, né, em CTs de maneira geral, em empresas, e o processo de inovação que ocorre, né, nas empresas, que é realmente onde a inovação acontece. Então, com esse objetivo, né, a gente tem uma série de produtos e linhas e programas, ações, né, tem vários nomes diferentes. Então, é um grupo hoje que chega a mais de 30 ações, né, 30 programas, linhas e chamadas públicas, para buscar atender esse objetivo, e que para qualquer instituição ou empresa que queira entender isso, né, a gente sabe que muitas vezes é difícil. Como é que eu vou acessar, né, a FINEP é difícil, ou como que é isso, né? Como é que é o FINEP, né? Você me fala assim, aqui é do FINEP, então a gente vem justamente aqui como uma regional buscar facilitar o acesso a qualquer instituição, empresa, pessoa interessada em conhecer o que a FINEP faz e como ser apoiado e apoiar nesse caminho de captação e de acesso a recursos. Tá? Nós temos, né, como apoiar, né, ICTs, startups, habitats de inovação, empresas, desde empresas de pequeno porte ou média empresa, até grandes empresas, ou mesmo ideias que vão se tornar negócios. E para apoiá-las, acho que aqui estou achando o laser, a gente tem diversas formas de apoio, como recursos não reembolsáveis para ICTs, o pessoal chama de fundo perdido, né? Subvenção econômica, que é o fundo perdido que todo mundo vem procurar como achar, né, na FINEP. O recurso reembolsável, que é um crédito, né, uma dívida para inovação, para fazer o seu processo de inovação. Temos programas de aceleração e premiação de startups e investimento em fundos de venture capital e startups. Então, é bastante coisa. E tudo isso, né, para atender aqui na região sul, né, a gente está falando de mais de 20 mil empresas que implementam inovações, né, pela Pintec do IBGE. Então, é muito relevante, né, aqui tem uma densidade muito grande. Né, temos quase 3 mil startups aqui na região sul, né, e pelo menos 50 instituições de ciência e tecnologia, 50 ICTs, pelo menos, com certeza a gente tem muito mais. O que faltam são dados para a gente poder colocar no slide aqui que digam que tem mais de 100 ou de 200. Tá? Então, para a FINEP é muito importante estar na região sul. Né? A gente, pelo menos, mais ou menos 20 ou 30%, 20% do que a FINEP faz, de 20% a 30% do que a FINEP apoia está na região sul. A UFSC, como eu comentei de manhã, é uma das 20 ICTs mais apoiadas pela FINEP. A Fundação 7, que está aqui também, né, como ICT. Quando eu falo UFSC, a gente está falando aqui
de todos os laboratórios que estão aqui. A gente está falando também do PAC Sapiens, que tem projetos que entram para o Sapiens, que entram eventualmente via UFSC ou via Fundação 7 também. Então, a FINEP tem sido um grande apoiador do ecossistema local. Tá? E quando a gente fala de empresas, né, a gente está falando de programas, ações para todos os potes e etapas do ciclo de inovação. Então, a gente tem, como eu comentei, programas de subvenção econômica, que são via editais, para a ideação de uma companhia, né, existe uma ideia de negócio, para quem aqui em Santa Catarina conhece o Sinapse, essa é a nacionalização do Sinapse. Né, o Centelha é um programa para transformar ideias, né, de inovação em negócios. Tá? Então, o foco é justamente em pessoas que estão saindo da graduação, ou do mestrado, do doutorado, estão com uma ideia por ali, e para elas, eventualmente, não se tornarem, não saírem para um caminho, né, comum de se tornarem um empregado, vai transformar aquela ideia em um CNPJ e explorar comercialmente, com um aporte aí que é relativamente baixo, menos de R$100.000, mas que muitas vezes é o suficiente para que aquela equipe se engaje e abra um negócio e vá correr atrás, né, de fazer aquilo ali se tornar uma solução e vender. Temos editais como o Tecnova, né, que a gente faz via parceiros locais, tanto o Centelha quanto o Tecnova a gente faz aqui em Santa Catarina com a FAPESC, que são editais até 400 mil que a gente executa, né, 400 mil por empresa, né, então, geralmente são de 5 a 10 milhões de reais por edição. A gente teve 2 versões agora, está indo para a terceira no ano que vem. O Centelha a gente vai lançar em breve, assim, foi recém-autorizado, né, para a gente lançar uma nova carta convite para o Centelha, então isso deve acontecer, uma nova edição em breve. Então, várias startups vão ser criadas com o apoio da FINEP, provavelmente no ano que vem. E subvenção, nós temos uma série de chamadas. Nós estamos num momento muito bom esse ano de 2022 para chamadas públicas. Então, a gente estava contando ali no mês passado, existia no nosso site chamadas abertas, mais de R$1 bilhão em recursos não reembolsáveis em subvenção ou para ICTs focados, né, em recursos, né, a fundo perdido. Então, é um momento muito bom para ter o apoio da FINEP. E quando a gente fala de investimento, tá, a gente investe em empresas via o FINEP Startup, que empresas que estão começando, já têm as suas primeiras vendas. Aceleramos empresas, seja via o Espaço FINEP, que é um local nosso que a gente tem no Rio de Janeiro, para buscar reunir empresas inovadoras do Brasil inteiro, né, e acelerá-las num processo híbrido. O Mulheres Inovadoras é um programa focado em empresas lideradas por mulheres. E tem várias empresas aqui de Santa Catarina que são apoiadas por esses programas. Tá? E, como investidor, a gente é um dos principais investidores institucionais do ecossistema aqui em Santa Catarina. Né? Somos cotistas dos fundos da C-Ventures, que virou a Catarina Capital. Somos cotistas dos fundos da Invisto, né, que é a BZ Plan, de 2 fundos deles, os 2 primeiros fundos. Então, é uma forma de a gente conseguir apoiar, trazer capital para investimento aqui em equity das empresas locais. E também participamos, por exemplo, como case de fundos do primeiro aporte na resultados digitais. Né? Então, nós participamos do primeiro fundo que investiu na resultados digitais e que depois saiu, né? Isso foi em 2012, saímos em 2020 ou 2021, né? A venda foi feita, então, né, um baita case aqui de Santa Catarina. E aí as linhas de financiamento, né, que aí a gente faz tanto diretamente para empresas que são de maior porte, né, empresas geralmente que querem captar projetos acima de 15 milhões, ou que querem, ou que faturam acima de 300 milhões ao ano, e projetos para empresas de pequeno até médio porte, ou médio grande porte, ou projetos até 15 milhões, né, até com limite desse faturamento que eu comentei, 300 milhões ao ano. A gente faz via agentes financeiros, aí como, né, o BRDE, que é um grande parceiro. Aqui a gente tem o Badesc também, temos a Cressol, a Ailos recém-credenciou, né, então logo vai começar a operar. O Cicobi também recém entrou, vai começar a operar. Então, estamos num momento, assim, aqui em Santa Catarina há várias opções
E, mais do que ter boas opções, a gente tem os melhores opções aqui de agentes financeiros para ter acesso à capital da FINEP. Então, como é que a gente estimula, né, como é que a FINEP estimula a inovação com ICTs? Né? Então, quando a gente fala de editais de subvenção, para empresas, a gente tem duas coisas. Tá? Uma é uma pontuação adicional para a participação de ICTs. Né? Então, um edital de subvenção, uma empresa quer desenvolver uma inovação no tema do projeto, são editais que são bem definidos em tema, ou vai ser em saúde humana, bioinsumos, biofertilizantes, etc. E a empresa, para ter uma melhor nota, né, quando a empresa tem uma parceria com uma ICT no projeto, né, uma parceria relevante, importante para o projeto, ela recebe pontuação adicional, e isso aumenta, né, lógico, as chances de ela ser contemplada. E a ideia é sempre que, quando os projetos têm participação de ICTs, projetos de empresas, a intensidade tecnológica é maior, o risco tecnológico provavelmente é maior, a probabilidade de que aquele projeto está na fronteira tecnológica ele é maior. Tá? Então, por isso que a gente dá a gente estimula a participação de ICTs. Existem editais também que obrigam terem X% dos recursos gastos, né, do orçamento com ICTs. Né? Então, se a gente toca, eu vou falar daqui a pouco de inovação do setor elétrico. Quando a gente fala de editais não reembolsáveis para ICTs, que são os convênios, né, aqui os laboratórios devem conhecer bem, a gente tem, especialmente nesse ano, tá, incentivado, também dado pontuação adicional, no caso de parceria, já que é um edital para ICTs, quando tem uma parceria com empresas, né, na figura de um interveniente cofinanciador. O que isso quer dizer, nesse nome estranho pra caramba? É uma empresa que deve aportar recursos no projeto, daí você tem um recurso que vai para a ICT, no projeto. Então, com isso, a empresa manifesta aí o seu interesse naquela solução, aquele projeto de P&D, né? No caso, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, não é de inovação ainda, porque a colocação no mercado não faz parte do edital. Mas aquele projeto que está sendo feito pela ICT já tem uma empresa interessada em seguir com aquele resultado do projeto para fazer uma solução e colocar no mercado. Né? Então, o grande interesse, nesse caso aqui, é que a gente aumente a efetividade do gasto público em inovação. E aí, quando a gente fala de financiamento reembolsável, que é o crédito, né, que é dívida, qual que é a nossa diferença? Tá? De maneira geral, qual que é a diferença da FINEP, do crédito da FINEP, seja feito por nós mesmos ou via parceiros, né, como o BRDE, de um banco comercial normal? Não, no crédito do banco comercial, o banco vai avaliar a empresa, e se a empresa ela é mais arriscada, ela vai pagar mais caro e vai ter um prazo menor, né? Se conseguir o financiamento. No caso do recurso da FINEP, a gente sempre vai olhar o que ela quer fazer, né? Qual que é o projeto, ou qual que é aquela demanda daquela companhia, e quanto maior o risco tecnológico, quanto mais inovador é aquele projeto, menores taxas a gente vai oferecer, né? E maior o prazo que a gente vai oferecer também, tanto prazo total quanto prazo de carência. Né? Então, e aí quando a gente fala de ICTs, né, a gente estende esse conceito de se o projeto tem uma ICT, então provavelmente ele é mais inovador, é mais arriscado, então nós vamos dar mais prazo. Né? E quando, até pouco tempo atrás, a gente ainda dava uma taxa melhor, mas as taxas caíram bastante, então tá bom para todo mundo as taxas. Né? Quando a gente fala de unidades, de projetos que tenham, que sejam Embrapi, né? Projetos com unidades Embrapi, a gente tem um enquadramento automático, no caso do FINEP NovaCred, né, que é operado pelo BRDE, por exemplo. Então, se a empresa contratou um projeto com unidade Embrapi, aquela contrapartida dela pode ser automaticamente financiada com um agente financeiro, sem informações muito adicionais com relação ao projeto. Tá? Então, o enquadramento é automático. E aí, no caso, o recurso FINEP vai financiar a contrapartida, né? O agente financeiro vai financiar a contrapartida com recursos da FINEP. E também, que é normal, né? O recurso chegou no final, o projeto chegou no final, eu preciso
avançar nos TRL seguintes para poder colocar no mercado, né? Aquele projeto de Embrapi era um projeto de IPI dele, ainda não é inovação, porque ele não chega no TRL, né, 9, não chega no mercado. Então, esses passos seguintes, eles facilmente podem se tornar... Facilmente, né? Mas, muito provavelmente, a empresa tem condições de colocar os dispêndios adicionais até que aquele desenvolvimento chegue num produto vendável, né? Um serviço ou uma solução vendável no mercado. E aí é possível financiar nessas condições favoráveis que eu vou apresentar mais à frente. Tá? Então, para representar aqui como a gente tem valorizado, né, a interação com ICTs e demais agentes do sistema de inovação, quando a gente fala dos projetos reembolsáveis diretos da FINEP, para empresas geralmente de maior porte, enquanto no Brasil 16% dos seus projetos, dos PENs de inovação mobilizam ou ICTs, ou startups, ou outros agentes do ecossistema de inovação, na FINEP quase 75% dos projetos mobilizam pelo menos uma ICT, ou uma startup, ou outro agente de inovação. Né? Então, isso faz com que os projetos que a gente apoie sejam realmente mais inovadores do que as empresas realmente realizam sem o nosso apoio. Né? E os projetos que a gente tem financiado, né, no caso aqui com crédito, a maior parte deles aqui, quase 2/3, né, são inovadores, pelo menos ou para o Brasil ou para o mundo. Né? Então, são realmente projetos que vão fazer diferença, além da empresa, mas nacionalmente. E quando a gente fala de crédito para inovação, né, o que tem de diferença quando eu comentei de taxas? Né? A gente recentemente teve uma mudança do nosso indexador de financiamento, que antes era a TJLP, taxa de juros de longo prazo, e mudou para a TR. A TJLP era de 7,01% ao ano até o último trimestre, enquanto a TR está em 1,2% ao ano. Né? Então, é muito baixo. O indexador, né, que vocês devem conhecer, é o do financiamento imobiliário. Né? Você vai comprar um imóvel na Caixa, né, provavelmente você vai captar a TR mais X%, e que muita gente nem olha para a TR, só olha para o resto, né, porque geralmente a TR é bem baixa, ela era 0 até o ano passado. Então, o que isso representa para os financiamentos? Tá? A TJLP ela já era muito boa, porque ela também tinha um subsídio, então a taxa ficava bem atrativa, mas com a TR, né, a gente tem aí uma taxa que ela é bem mais estável do que a Selic. A Selic saiu em um ano e meio de 2% para quase 14%. Então, se você tem uma empresa que inova, né, faz um investimento de longo prazo, captar a Selic, isso traz um risco para a continuidade do investimento em inovação, que é grande. Em contrapartida, quando a gente tem a TR, você vai sair de um momento ali que, né, enquanto a Selic teve esse aumento que eu comentei, a TR saiu de 0 para 1,2%. Né? Então, isso permite o quê? Maior previsibilidade para tomar decisões de financiamento para inovação e manter esses investimentos, né, quando tem mais incertezas. E também porque é interessante, no fim, captar recursos incentivados para financiar a inovação. Né? Muitas empresas vão inovar com recurso que sobra. Né? Então, sobrou um recurso, eu vou investir no meu projeto de inovação, ou vou gastar o meu capital de giro para inovar, e aí depois vai faltar giro, eu vou ter que pegar um financiamento no banco comercial a 20%, 30% ao ano, né, por falta de planejamento ou a estratégia financeira. Né. Quando a empresa capta recursos incentivados para a inovação, a primeira coisa, ela garante, ela é obrigada a planejar, né, o seu investimento, pelo menos a maior parte das linhas exigem um projeto, né, que vão levar de 1, 2 ou até 3 anos, ou 4 anos. Então, nesse período, a empresa tem uma previsibilidade de quanto ela vai gastar. Com isso, ela garante e que vai ter aquele recurso, né, o recurso está aprovado, contratado, então ela vai ter mais resultados do processo de inovação, ela vai ter maiores margens e receitas, né, porque o projeto vai sair no prazo, vai terminar e ela vai conseguir pagar o financiamento após a carência, né, com a carência só vai pagar os juros, então realmente daqui a 2 ou 3 anos que a empresa vai começar a pagar, amortizar o financiamento. E aí com as receitas espera-se do investimento que ela fez. Então, além disso, né, libera-se recursos próprios, né, para a sua atividade do dia a dia, né, a empresa não usa capital próprio, que é mais caro, né, para um investimento que
ele é mais longo e mais incerto. Com relação às condições, tá, de financiamento, hoje a gente oferece taxas a partir de 2,4% ao ano para desenvolvimento de produtos, processos ou serviços. Nossas taxas, nossos prazos vão de 4 a 20 anos de prazo total, sendo de 1 a 5 anos de carência, então pelo menos 1 ano de carência, e não tem IOF. Né? Então, o IOF, para quem não é de finanças, né, mas quem viaja para fora, você sabe a diferença entre pagar no cartão de crédito ou ir lá na casa de câmbio, né? A diferença é o IOF. Né? Então, é um custo relevante para transações financeiras. Então, falando do financiamento para empresas de maior porte, esse é o financiamento que a gente faz direto com a FINEP. Então, uma empresa, né, como, né, a Randon, a Fras-le, que são nossos clientes, né, captam direto com a FINEP, por exemplo, o Marco Polo, né, que também é próximo lá em Caxias do Sul. A gente financia essas operações diretamente, financiamos o que a gente chama de plano estratégico de inovação, que é um guarda-chuva de projetos, né, de ações de inovação que a empresa planeja fazer nos próximos de 1 até 3 anos, ou talvez até 4 anos, em que a empresa vai financiar o que ela precisar para inovar, fazer o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ela pode financiar a equipe própria dela, pode financiar softwares, serviços de terceiros, consultorias, testes, máquinas e equipamentos nacionais importados, seja para poder pesquisar, seja para poder eventualmente fazer uma planta inovadora ou para, vamos imaginar, um projeto em que a empresa desenvolve um produto, mas ela não consegue fabricar. Bom, então, já que você precisa fabricar, se você não fabricar, você não está inovando, a gente financia essa parte seguinte também. Né? Então, tanto inovações de produto quanto de processo, a gente financia equipamentos nacionais importados. Aqui na indústria, em Santa Catarina, é bem relevante poder financiar equipamentos de fora. Matérias-primas para fazer seja para testar novos materiais ou para fazer um lote piloto, fazer o que a empresa precisar de consumíveis, né, no seu processo de inovação. A gente financia esse lote piloto também, que é um recurso que muitas vezes sai do giro da empresa, até mesmo a compra de empresas para absorção de tecnologia. Então, sou uma empresa inovadora, eu preciso... tenho uma startup que eu estou interessado em adquirir por fins daquela tecnologia que ela tem que vai me agregar muito. Então, ela pode incluir a aquisição daquela empresa num projeto. Essa empresa maior pode incluir o custo de aquisição de uma startup num projeto FINEP e financiar com longo prazo. Nesses projetos diretos, eles são enquadrados, tá, de acordo com o grau de inovação e a relevância. Então, desde projetos que são com maior viés incremental para aumento de margens, não tanto em geração de novas receitas, mas mais para maior eficiência, esse é um projeto de inovação para desempenho. São projetos que muitas vezes têm mais equipamentos, que a empresa vai fazer provavelmente sozinha, ou talvez com um fornecedor. Esse é um projeto que tem um prazo menor, a taxa hoje é a mesma para todos os enquadramentos. Inovação para competitividade são inovações para o setor, então a empresa está fazendo algo que vai posicionar ela de uma maneira relevante, né, para o segmento. E inovação pioneira é uma inovação para o país, não, o que ela vai fazer é difícil e não tem no país ainda, difícil tecnologicamente falando. Essa é a melhor condição de enquadramento. A exceção da inovação crítica, que são inovações, seja para defesa, ou fazer desenvolvimento de tecnologia para satélites, ou para saúde, para pesquisas de envelhecimento, Alzheimer. Então, inovação crítica são pesquisas que são projetos que têm um viés de pesquisa relevante e que, mesmo captando um financiamento, é possível que não sejam gerados produtos, soluções vendáveis no mercado. Então, são mais arriscadas, então, por isso, tem as melhores condições de prazo. A gente sempre analisa esses projetos com relação ao grau de inovação e relevância, olhando realmente qual a dificuldade, né, tecnológica de se fazer aquilo, quem é o time que está envolvido, qual é o orçamento, se eu estou gastando... Né, tem um grupo relevante de pessoas da companhia ou de fora participando. Mobilização do sistema de inovação. Então, quer dizer, eu vou fazer sozinho, com um fornecedor, com uma startup ou com uma ICT. Provavelmente, se tiver uma ICT, a chance de a gente ter um enquadramento
melhor é maior, né? Então, a empresa vai ter melhores condições. E a relevância, se a empresa vai ter condições de... Né, aquele projeto é relevante para que ela gere novas receitas, se ela vai poder exportar o resultado daquele projeto, se dentro do setor aquele projeto vai colocá-la numa situação relevante. Então, com isso, a gente consegue enquadrar. Hoje, todas essas linhas financiam a TR mais 4% ao ano. Então, isso dá mais ou menos 5,2% ao ano, tá? Com prazos de 10 até 16 anos. Então, prazos relevantes, aí, né, bons. E a carência, durante a carência só se pagam os juros, vão de 2 até 4 anos. E caso a empresa apresente uma garantia, né, a questão da garantia sempre é relevante. Se a empresa apresentar uma garantia financeira, uma fiança bancária, segura garantia, ela ainda pode ganhar um bônus aqui e cair para a TR mais 3,3%, e aí vai ficar em mais ou menos 4,5% ao ano. Então, uma taxa bem abaixo da Selic, se for comparar, quase 14%. O valor em geral, as operações vão sair de 10 milhões, 10 a 15 milhões no direto. Tá? Aí, para as empresas menores, aí eu vou passar mais à frente ali as condições. Tá? A gente também financia instituições sem fins lucrativos, então, universidades comunitárias, cooperativas de crédito, de saúde, agroindustriais, condições parecidas também. No caso, a taxa um pouquinho mais alta, até mais 5%. Tá? Para telecom, ainda condições bastante boas, aqui TR mais 3,5%, então, só para vocês terem uma ideia dos setores que a gente apoia. Uma coisa que eu não comentei, se o projeto for feito pelo menos 15% do recurso com ICTs, né, 15% do montante desses, vamos dizer, 10 milhões que eu comentei, 1,5 milhão eu vou gastar como ICT, então eu vou ter mais prazo para fazer esse pagamento. Legal, obrigado. Todo o processo online, né, com a FINEP, hoje, entre a entrada do projeto e a contratação, tem se levado mais ou menos 115 dias, então, pouco menos de 4 meses, sendo que mais ou menos 50 desses 120 dias são para análise e enquadramento, né, então, para a empresa ter as suas condições definidas, né, em comitês da FINEP. A contratação, geralmente, é documentação, né, então, certidões, registro cartório, que são coisas, muitas vezes, fora do nosso controle, que levam um pouco de tempo. Quando a gente fala de crédito descentralizado, então, sou uma empresa, desde uma startup até uma empresa de médio porte, tá? A gente financia essas empresas via agentes financeiros. Então, hoje, nós temos 30 agentes financeiros credenciados. Santa Catarina é o estado que mais financia projetos nessa linha, né, via agentes financeiros. Tá? Hoje, nós temos aqui, a região sul é onde mais a gente financia companhias de até médio porte, e 60% mais ou menos do recurso atual é financiado via BRDE, com recursos FINEP. Tá? Então, um parceiro bem relevante, mas aqui nós atuamos com o Badesc, com a Aeros, temos a Unicred também credenciada, a Cressol, a Sofisa Nacional pode financiar aqui, vai começar a operar em breve. Então, tem opções. Hoje a gente consegue atender empresas em qualquer cidade do Brasil, não é só qualquer região, qualquer cidade do Brasil. Tá? Todos esses agentes são treinados para financiar a inovação, melhor do que nós, tá? Apesar de a gente ter uma regional aqui em Florianópolis, mas somos 3 pessoas só nessas. Esses agentes são vários, alguns têm agências, mas além de não ter, quem não tem agência tem relacionamentos de décadas aqui com as empresas. Então, isso leva, né, uma maior facilidade para financiar esses clientes. Quando a gente fala de financiamento para inovação, é relacionamento com informação, né? Para financiar inovação sem ter informação e sem ter relacionamento é difícil. Você precisa entender, né, o que a empresa quer fazer. Temos opções, eles têm opções de garantias diferenciadas. O BRDE tem FGI, né, que é o fundo garantidor do BNDES, tem a opção do FAMP, do SEBRAE, por exemplo. O Badesc tem o fundo de aval estadual. A Cressol tem várias opções que uma instituição de relacionamento oferece. Então,
eles entendem, né, conseguem viabilizar mais operações pela forma como eles atuam, respeitados os limites de risco que essas instituições têm, né? O que eles mudam são a área de atuação, o valor de projetos, né, o seu processo, e cada um tem um tipo de garantia que financia, que aceita, né? Como o Felipe Couto já comentou aqui, eu vou passar rapidamente, tá? A gente tem 3 grupos de linhas para a inovação, sendo que a principal delas está focada aqui no desenvolvimento de produtos, processos e serviços, que são os InovaCreds. No InovaCred, tá? Qualquer InovaCred, a taxa é TR mais 4,2 ao ano, ou TR mais 5,5, depende do porte da empresa. Então, menos de 7% ao ano para todos os perfis de clientes hoje. Tá? Projetos até 15 milhões de reais. Não tem mínimo, eu coloquei ali 150 mil, mas, na verdade, não tem mínimo atualmente. E o prazo vai até 8 anos, se a empresa fizer sem uma ICT, e se a empresa tiver gastar pelo menos 15% do orçamento com alguma ICT, né, uma unidade Embrapi, ou sou unidade do Senai, mas não sou Embrapi, estou gastando com a UFSC ou outra instituição outra ICT que faz pesquisa, desde que seja credenciado conosco, ela aumenta o prazo da operação para até 11 anos. Né? Então, de 8 para 11 anos, a carência aumenta também. Então, aqui que a gente consegue financiar projetos feitos com ICTs por empresas, né? E que geralmente são pernas aí que vêm complementar outras fontes de captação. Né? E aí a gente financia as mesmas coisas que o nosso apoio direto financia, tá? Uma coisa que, além que é interessante também, que te financia a instalação em parques tecnológicos. Então, uma empresa quer se instalar no Sapiens ou no Alpha, ela pode construir um prédio, desde que tenha, né, relação com um projeto de inovação que ela vai fazer, pode equipar ou montar os seus laboratórios, né, fazer essa infraestrutura com recursos de financiamento também. Então, por exemplo, a CAT do Sapiens, né, foi um projeto que foram 10 empresas, né, o Felipe, não sei se está aqui ainda, mas foram 10 empresas que se uniram para fazer um prédio lá, que seria para essas 10 empresas. Hoje, né, a CAT está gerando aquele espaço, virou um espaço de inovação que a gente financiou, né, via BRD. Na verdade, o BRD financiou com recursos FINEP. O InovaCred Expresso são para operações que são de atividades inovativas. Então, eu já terminei um projeto de inovação, eu quero colocar um lote pré-série. Né, eu não tenho muito desenvolvimento, eu vou contratar um FINEP InovaCred Expresso. Né, então, já tive um projeto em Embrapi, preciso fazer o resto. Né? Então, posso captar aqui um InovaCred Expresso, né, a menos de 7% ao ano, 4 anos de prazo, sem contrapartida, né? Mas é um financiamento sempre via agentes financeiros. Tá? Só para fechar, né, que eu já estou estourando aqui o tempo, que muita gente sempre me pergunta, com relação mas um edital não tem? Não, isso aqui está muito caro. Né? É difícil, não tenho garantia. Então, o que eu vou fazer? Né? A gente sempre, nós temos várias chamadas públicas abertas atualmente, eu vou focar aqui nas que são de fluxo contínuo, que tem uma diferença. Né? A primeira aqui é a chamada de FINEP Propriedade Intelectual. Esse é um edital de fluxo contínuo de 75 milhões em subvenção econômica. Então, esse é um edital para empresas que vão desenvolver novas soluções, produtos, processos, serviços que sejam feitas com base em uma propriedade intelectual de alguma ICT, seja totalmente da ICT ou compartilhada com uma empresa ou com qualquer outra instituição. Né? Então, muitos projetos em Embrapi geram PIs e que podem ser depois avançados em um novo projeto de subvenção como esse aqui, em que os projetos vão de 1,5 milhão até 5 milhões, independente do porte de empresa. Então, se imagina, eu sou uma startup, eu sou uma empresa, seja pequena ou média, mas eu posso trazer 5 milhões de recursos não reembolsáveis para desenvolver minha solução, que vai utilizar uma API, uma propriedade intelectual de alguma ICT. Tá? Qual que é a grande diferença? Né? Como ele é fluxo contínuo, um edital, geralmente, ele tem um prazo definido. Então, você está concorrendo com as outras empresas por um recurso limitado. No fluxo contínuo, você tem que tirar uma nota X, e você tirou acima da nota, acima de 7, no caso, o seu projeto está aprovado enquanto tiver recursos disponíveis.
Então, isso é muito mais interessante para a companhia, né? Você pode ressubmeter, existe uma comunicação com a empresa. Se a empresa esqueci de mandar um documento, se está num edital normal, se você esqueceu um documento, uma assinatura, você está fora. No fluxo contínuo, não. A gente vai pedir, você tem 10 dias para mandar, né? Então, isso facilita muito. E se for indeferido, a empresa pode mandar de novo, né? Enquanto tiver recursos. Então, isso aqui é um avanço, né, do programa do FINEP 2030 empresarial, que está no escopo do Rota 2030, né, que a Embrapi também opera, e que tem tido bastante sucesso aqui, e aqui a gente está expandindo para outros segmentos, né. Outra chamada de inovações para o setor elétrico, inovações radicais, são quase mais de 50 milhões para energia eólica offshore, solar flutuante, novos materiais, tecnologias para armazenamento de energia e transmissão em ultra alta tensão. Mesma ideia, tá? É um fluxo contínuo, então a empresa concorre por nota. Nesse edital aqui, é necessário gastar pelo menos 5% do recurso com ICTs, né? Então, se tiver alguma ICT aqui que atue com essas tecnologias aqui, faz sentido falar com os seus clientes, as empresas que você tem relacionamento, para poder fazer um projeto aqui. Você vai trazer dinheiro para a sua CT, vai fazer uma pesquisa relevante. São projetos de até 3 anos, né? Então, é uma grande oportunidade. A gente ainda não aprovou nenhum nessa linha ainda, porque é até recente, então é um momento bom para mandar agora. Aqui, última chamada para startups, que também tem uma nota adicional se tiver ICTs, startups que atuem em projetos de nanotecnologia, fotônica, acústica, materiais avançados e robótica. Uma chamada para envio. Essa aqui tem prazo, tá? De 28 de dezembro. Né? Então, até 10 milhões para cada tema, são 50 milhões no total. Então, fica aqui, né, opções para todo tipo de instituição. Bom, aqui estão os nossos contatos, tá? A gente vai compartilhar essa apresentação, autoriza a FESC, os organizadores, a compartilhar, e a gente fica à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde.